Bem-vindos à TV Cresce Alagoas, o canal de notícias do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de Alagoas. E na edição de hoje vamos acompanhar a capacitação de fiscais e a uniformização de procedimentos do sistema COFES-Cresce, realizados para assegurar o exercício profissional legal. A meta da fiscalização dos conselhos de regulamentação profissional é garantir à sociedade serviços prestados apenas por profissionais regularizados e qualificados. Para que a fiscalização atenda melhor às aspirações de todos, a uniformização de procedimentos é essencial, a fim de zelar pelos interesses da sociedade e assegurar o exercício profissional legal. Uniformização de procedimentos e capacitação dos fiscais foram debatidas de 11 a 14 de dezembro durante o 4º encontro de fiscalização do sistema COFES-Cresce no Hotel Ritz Lagoa da Anta, em Maceió. Compondo a mesa de abertura do evento, estiveram presentes João Teodoro, presidente do COFES, Sérgio Cabral, presidente do Cresce Alagoas, Vilmar Pinto, diretor do COFES, Diogo Gama, também diretor do COFES, Augusto Viana, vice-presidente do COFES e Antônio Carlos Lessa, presidente da ADEPOL Alagoas. Além dos ensinamentos transmitidos, o encontro foi marcado pelo profissionalismo dos envolvidos. Durante 3 dias, a dedicação, responsabilidade, companheirismo e amizade entre participantes e organizadores foram fundamentais para o grande sucesso do evento. O reconhecimento de um trabalho bem feito foi muito importante para a motivação de todos. Nesse sentido, a diretoria do Cresce Alagoas agradece e compartilha este sucesso com palestrantes, diretores e presidentes do COFES, conselheiros e fiscais dos Cresces. Pessoal, bom dia. Na realidade, eu quero me despedir de vocês, porque à tarde eu tenho um compromisso e não posso faltar. É sexta-feira, sextou, mas é um compromisso realmente sério. Então, o que eu quero aqui é agradecer a todos vocês que se disponibilizaram a vir aqui na nossa cidade e para um aprendizado que o sistema COFES-Cresce em oferta para todos nós, para que nós possamos melhorar. Hoje nós tivemos reunião de presidente, para que nós possamos ainda mais tentar ajustar a nossa fiscalização. É a mola mestre do nosso sistema e é um aprendizado que vocês vão levar para a cidade de vocês. Agradecer aqui a todos os presidentes ainda presentes, alguns presidentes já voltaram à sua base por questão de trabalho realmente. Final de ano eu sei que é muito difícil, né? Então fica aqui o nosso agradecimento, meu agradecimento a toda a equipe do Cresce Alagoas que se dispuseram, em especial também a minha amiga Meire, a minha diretora, que está sempre presente, sempre fazendo um trabalho de excelência nos nossos eventos, né? Ao conselheiro Itális, está disponível para vocês, para as bases, que quiser levar o Thales para falar sobre o SGR, que seria muito importante, né? E toda a equipe do nosso Cresce que se dispuseram a fazer esse trabalho. Então, eu só quero comunicar a vocês o seguinte: quem for ao passeio amanhã, ela vai sair da barraca, lembre-se disso, barraca Clube do Pirata, certo? Fica ali na Beira-Mar, na Silvio Carlos Viana. Então, a partir das 7h30, nós estamos lá esperando, porque vai sair pontualmente às 8h30. Então, os senhores perguntam, mas por que tão cedo? A culpa é da maré. Infelizmente, a maré era de 8h30 ou de 9 horas da noite. À noite, o passeio também é belíssimo, vai ter à noite. Quem quiser ir, vai de manhã, e quiser ir à noite, é só falar com o Albani. Então, vai sair às 8h30 lá do Clube do Pirata. Então, eu vou estar lá a partir das 7 horas, que eu moro de frente, mas eu vou estar lá esperando por vocês, ok? E também a nossa cidade, ela é muito instagramável, né? O nosso prefeito deixou a cidade instagramável, está uma polêmica na cidade agora, porque ele acabou com todos os estacionamentos que nós tínhamos na orla. Então, o prefeito quer dar muita mobilidade de pessoas, né? E ele diz que a cidade é das pessoas e não dos carros. Então, ele acabou com tá uma confusão realmente, inclusive na Câmara, porque o prefeito, essa semana, colocou placa de estacionamento em toda a hora que vocês vão observar. E ele criou vários pontos instagramáveis. Nós temos a cadeira gigante, que é uma das poucas que está no Brasil. A partir de 5 horas da manhã já tem fila dos turistas tirando fotos. Nós temos uma homenagem à nossa categoria, né, que foi feita pelo nosso querido Vilmar, o Colibri de Prata, que está instalado também na Beira-Mar, a 200 metros da cadeira. Nós temos um colibri que eu já vi muito, já conheci colegas por estarem tirando foto ali. Eu chego lá e pergunto, como eu moro pertinho, estou sempre ali com o meu cachorro, e aí, gostou? Paz, que belo. Aí o cara, não, sou corretor também. E aí eu tenho conhecido alguns corretores em função
dessa homenagem que nós temos lá. É a única cidade que tem. Foi difícil demais conseguir, porque é na área mais nobre e no metro quadrado mais caro de Maceió, e nós conseguimos colocar lá um colibri de prata. Se vocês puderem lá, eu peço que vão, tire foto, postem e marquem o Sistema Cofesse Cresce e o Cresce Alagoas. Eu vou ficar muito feliz por isso, encontrar vocês lá. Então, se vocês andarem na orla, toda tem locais instagramáveis para que vocês possam levar de lembrança para a cidade de vocês. Logicamente, vocês estão a trabalho, mas quem ficar sábado e domingo pode, com certeza, curtir ainda mais a nossa cidade, ok? Criviano, muito obrigado de coração, querido. Doutor João já embarcou, outros compromissos hoje. E Contreira, meu presidente, Pérez, Filipão, Chico, Dieguinho, Caldemir, querido, deixo um grande abraço, João, futuro presidente do Rio de Janeiro, a todo meu querido, todos vocês, Tiberinho, parabéns, vocês estão de parabéns, você, o Emerson, o Júnior, que vocês realizaram um grande evento para a fiscalização, e nós estamos, meu presidente lá do Acre, né? Amapá, é o caçula dos Cresces. Então, a minha querida Néia se escondeu, minha querida, sei que você está aí curtindo bastante, viu? E já falei. Gente, muito obrigado a todos vocês e que Brasília acabou de chegar. Então, que vocês aproveitem bastante aqui o final do evento e que amanhã possamos curtir ainda mais. O Albani me disse que ainda tinha 6 vagas. Quem quiser ir, é só estar lá e paga na hora. Ele vai manter o mesmo preço ainda de 65, ok? Ou fala com a Meire, que a Meire tem um Pix, já paga, bota o nome, ok? Um grande abraço a vocês. Infelizmente, eu não vou estar aqui para me despedir ao final, mas espero vocês lá amanhã para a gente comemorar isso. Um grande abraço a todos. Obrigada pelas palavras, presidente, e pelo apoio na realização desse evento. Dando continuidade, gostaria de iniciar amanhã convidando o senhor Marcos Vinícius Cerqueira Limão para proferir a palestra Desafios e Soluções da Fiscalização Regional. Marcos é superintendente do Cresce Rio de Janeiro. Com a palavra, senhor Marcos Vinícius Limão. Bom dia, bom dia, bom dia. O som está bom aí atrás? Tranquilo? Meu nome é Marcos Limão. Conheço acho que 90% que está aqui dentro. E dá para fazer uma caipirinha boa. E não é amargo não, e não é azedo, né? Na verdade. É um limão doce. E uma questão muito relevante que eu vi aqui é a questão que o Júnior falou comigo e deixou muito bem claro antes de eu vir para cá, para eu não mencionar nenhum tipo de legislação aqui e falar que o que realmente importa para a fiscalização, que é o nosso material humano, que é o grupo da fiscalização. Eu peguei uma situação ontem, conversando com o Moura, a gente já estava até no hotel lá, e ele veio e me falou uma coisa interessante, eu brinquei, ele falou assim, não faz isso, que é até uma falta de respeito. Mas eu acho que não é nem questão de falta de respeito, não. A gente tem um filme, que é o Top Gun, que ele fala uma situação bem legal. Ele entra numa reunião com todos os pilotos lá, pega um livro e joga aquele livro, um manual, no lixo. Mas não é que a gente está jogando a legislação no lixo. A legislação nunca, porque a legislação é a nossa Bíblia. Mas eu acho que o manual da fiscalização, muitos manuais hoje em dia, tem que ser jogado, na verdade, no lixo. Por quê? Porque o inimigo está cada vez mais forte. E a verdade é essa, se a gente não se adaptar ao novo mercado que nós temos, nós vamos ficar para trás. E o que a gente vem trazer aqui hoje é um pouquinho do que a fiscalização do Rio faz, e vocês podem ter certeza que 70% que está aqui foi copiado de outros regionais, nós trouxemos de outros regionais e pegamos 20%, 30% e inovamos, e trouxemos para o mercado. Lá no Rio de Janeiro, nós temos 18 fiscais, e nós chegamos agora a 100 mil inscritos. Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês fazem isso? Como? Como que vocês conseguem fiscalizar todo mundo? Lógico, estratégia, gente. A estratégia. Hoje nós temos fiscais experientes, hoje nós temos fiscais que conhecem a rua, hoje nós temos fiscais que sabem tudo do Rio de Janeiro. E o mais importante de todos não é somente o que nós sabemos dos fiscais. Na verdade, nós temos que conhecer os fiscais. Nós temos que conhecer o que nós estamos trabalhando. Aqui, como é que eu ligo o laser aqui? É o do meio aqui? Aqui, se eu pegar aqui, eu sei que cada um aqui é bom.
eu sei que essa aqui é bom para pegar o fiscal de rua, eu sei que esse aqui é bom para o stand, eu sei que esse aqui é bom porque ele sabe, se eu colocar ele no stand com 50 pessoas, ele vai visitar todo mundo e vai constatar todo mundo e vai saber quem é quem. Eu sei que o fulano digital ele é muito bom para loteamento, eu sei que o fulano digital é muito bom para convênio com a prefeitura, e eu também sei que tem os arroz de festa, né? Que a gente chama que é o arroz de festa, que é aquele que só acompanha. É aquele fiscal que vai, que é o último a sair do carro, que é o fiscal que só chega no estande depois para lavar o auto. Mas aí tem o fiscal lá que desenrolou 10 autuações e depois o cara chega lá só para ganhar produtividade. Então é isso que a gente tem que aniquilar do mercado. Mas para que a gente aniquila isso? Porque mesmo esse fiscal arroz de festa, muitas das vezes é aquele fiscal que sabe lavrar muito bem um auto, é muito bem aquele fiscal que sabe fazer uma pesquisa muito minuciosa na internet. Então, todos os coordenadores que estão aqui presentes têm que saber pegar esses detalhes da equipe. Se vocês não pegarem esses detalhes da equipe, vocês nunca vão ter uma produção que vai poder atingir metas, bater metas e trazer uma melhor qualificação e produtividade para o regional. Eu vou passar alguns slides aqui, eu não vou entrar em nenhuma legislação. Eu queria falar sobre o artigo 205, sobre o artigo 47, sobre várias coisas, só que nós estamos apontando vários jurídicos falando aqui, que tem muito mais expertise do que eu, como tem muitas pessoas que estão sentadas aqui no auditório, que tem muito mais expertise e muito mais aprimoramento do que eu, então eu não vou nem entrar na parte jurídica, não. Aqui nós temos uma frota, até mesmo na hora da gente montar a nossa frota no Rio de Janeiro, eu sei que tem outras frotas nos outros regionais que são bem maiores que a nossa, só que o que a gente procurou fazer no Rio de Janeiro? A gente procurou adaptar a nossa frota ao que a gente precisa no dia a dia. Então, hoje nós temos uma picape que é igualzinha a daqui de Alagoas, por incrível que pareça, aqui, ó, que é igualzinha do Rio de Janeiro. A gente tem o nosso itinerante, nós temos uma frota com carros menores. Por que carros menores? Porque são carros que são totalmente adaptáveis ao centro do Rio de Janeiro. Estacionamento e tudo, então a gente procurou nem colocar carros tão grandes para a gente poder ter uma locomoção muito mais rápida. E nós agora pegamos um ônibus, um micro-ônibus, que a gente faz operações no Rio de Janeiro. A gente tem algumas áreas lá que a gente precisa levar todos os fiscais. E o que acontece? A gente tinha um deslocamento de vários veículos para aquela região. E por isso é uma aglomeração muito grande de imobiliárias em determinadas áreas, a gente comprou um micro-ônibus e leva todos os fiscais dentro do ônibus. Então, a gente dispara, vai soltando os fiscais na região, cada um fica numa rua, e com isso a produtividade aumentou muito mais. Aqui eu vou passar um videozinho de como que é feito o... Consegue disparar aí? Esse aí é o Cresce itinerante lá no Rio de Janeiro. O que o Chris fez? Esse vídeo ele foi feito, na verdade, no meado do ano, e a gente já feito 22 itinerantes no Rio de Janeiro. Hoje, nós fizemos 66 itinerantes no Rio de Janeiro. Então, a gente leva propaganda e divulgação de acordo com a área e com a região. Então, quando a gente vai fazer o Cresce itinerante lá no Rio de Janeiro, a gente sempre procura antes pesquisar a área para ver o que realmente é preciso lá. Nós temos uma área da região dos lagos lá, que é a área de Cabo Frio, Búzios, Rio das Ostras, que a gente procura o quê? Voltar material de divulgação, que é voltado para o quê? Locação por temporada. E tem a área da Zona Sul do Rio de Janeiro também, que é locação de temporada. E algumas outras regiões a gente realmente foca no exercício legal e nos golpes que são aplicados no mercado imobiliário. Aqui são os itinerantes que a gente vai fazendo em todas as regiões. Nós vamos pular agora aqui. Nós agora no Rio de Janeiro estamos chegando. Ano passado nós fizemos 4.141 autuações por exercício legal. E nesse ano nós batemos aqui 6.147 autuações por exercício legal, até esse mês. E a nossa estimativa é que a gente bata os 7.000 ilegais esse ano, tá? O que foi isso? Vocês podem compensar também que isso aí também foi um trabalho em cima das PJs, tá? A gente fez um trabalho muito forte em cima da PJ e, com isso, aumentou muito a nossa inscrição no Rio de Janeiro. Porque a gente hoje tem uma demanda de 35% a 40% de todas as autuações vêm se regularizar no Rio de Janeiro, tá? Tanto da pessoa física ou pessoa jurídica. E isso aumentou gradativamente, claro, a arrecadação e o número de inscritos no Conselho. Isso dá para disparar aí?
O que nós fazemos? Eu me sentia, quando eu entrei para a coordenação da fiscalização e até para a superintendência, eu escutei um italiano falando comigo na semana passada que ele citou um ditado do... Conseguiu? Pode começar. Pode até segurar um pouquinho. Só para ele dar uma seguradinha. Ele citou um trecho, ele citou um ditado muito grande, que eu me sentia o cachorro correndo atrás do rabo. Por que o cachorro correndo atrás do rabo? Parece até um ditado assim meio... Mas a verdade é o seguinte, a gente fazia, autuava, jogava, e a sociedade estava sempre reclamando de que a gente não fazia nada, que a gente não mostrava para a população o que o Cresce faz, o que o Cresce traz para o corretor, o que o Cresce traz para a sociedade. E o que nós estamos explorando muito agora, e eu oriento que todos vocês conversem com seus presidentes e façam, explorem o marketing e a comunicação. O marketing e a comunicação é o principal atalho que a gente tem para a sociedade. Não adianta nada, eu chegava lá e eu estava 5 mil, 6 mil, 7 mil ilegais e a sociedade não sabia o que a gente estava fazendo. Às vezes eu tinha muito mais força quando eu autuava um e levava preso, e colocava no marketing, jogava aquilo dali na cidade e todo mundo ficava sabendo o que a gente estava fazendo. Eu me sentia enxugando o gelo o tempo todo. Depois que a gente começou a explorar rádio, televisão e com uma força muito grande, que a gente começou a investir nessa parte, a gente teve uma resposta muito melhor da sociedade, até em número de reclamação. O que a gente tinha no Instagram de reclamações, de mensagem dentro da rede social, era uma coisa fenomenal. De cada 100 mensagens que botava lá, 90 era reclamando do Cresce, que o Cresce não servia para nada, que só pagava anuidade, que não queria nada. Quando a gente começou a explorar a rede social e começou a mostrar que estava sendo autuado, que estava sendo preso, porque o corretor, querendo ou não, gosta de sangue. A verdade é essa, ele gosta de ver o ilegal sendo autuado, o ilegal sendo preso, o ilegal sendo levado, o ilegal pagando por aquilo dali. Entendeu? Então, ele fala, agora sim a minha anuidade está sendo bem paga. Quando a gente começou a explorar a comunicação e o marketing, cara, a gente teve uma melhora gigantesca dentro do nosso regional. Eu vou disparar um vídeo aqui, que isso aí é um tipo de divulgação que nós fazemos lá no Rio. Isso aí foi a meta que a gente bateu agora de 6 mil autuações. É lógico que, por um lado e pelo outro, eu sigo até as palavras do Júnior, que ele falou na palestra dele. Isso não é o ideal, tá? Esse número de autuações, 6 mil, 7 mil, eu espero que ano que vem eu tivesse 100 autuações só, e todo mundo tivesse regularizado, e a gente conscientizar o mercado que isso aí não é bom. Mas enquanto eles estiverem lá, nós temos que autuar. E nós vamos combater isso o tempo todo. Esse tema que eu ia entrar no artigo 47 e no artigo 205, vocês entendam que toda aquela produção que nós tivemos ali, de quase 7 mil ilegais, não está contabilizando o artigo 205, tá? Aqueles lá são somente exercício ilegal da profissão. O artigo 205, inclusive, lá no Rio de Janeiro, eles são mais severos até com o artigo 205, tá? Já teve até prisão já no Rio de Janeiro devido ao artigo 205. Aqui nós temos um foco muito grande. Nesse ano agora, até agora, nós fechamos 128 porteiros. Nós temos uma equipe especializada que vai só no combate ao porteiro. Vocês lembram que eu falei lá no início, em relação que a gente tem que pegar os fiscais de acordo com o perfil? Então, eu tenho 2, 3 fiscais no Rio de Janeiro que são carniceiros, o que eles gostam é de porteiro. Então, se eu colocar denúncia de porteiro na mão deles, ou denúncia de zelador e síndico, eles fazem questão de fazer. E outra... Até na hora da lábia, desculpa, lábia é o popular lá do Rio de Janeiro, na hora do papo e da conversa, eles sabem muito melhor levar um porteiro no bico e fazer um porteiro autuar. E até hoje nós temos até porteiros lá no Rio de Janeiro, em Copacabana e em Cabo Frio, que tem registro, tá? Que tem Cresce. Nós tivemos agora tem um condomínio Areia Branca, lá em Cabo Frio, que, inclusive, ele tirou o Cresce e chegou lá, ele que me deu uma carteirada. Porque a gente foi numa denúncia que ele estava vendendo tudo lá em Cabo Frio, e quando a gente chegou lá, ele tinha registro. Isso aqui é uma questão que pode rolar um debate, eu acho que no final, se vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar, que esse ano, desde que o presidente Marcelo Moura entrou no Cresce Rio de Janeiro, ele estabeleceu, de acordo com uma resolução, que a gente tem uma resolução no COFES, que diz que todo custo operacional da fiscalização tem que demandar do exercício legal, e não da anuidade do corretor. Eu sei que eu vou ter várias questões que vão ser contrárias a isso, vários regionais que, às vezes, questionam e tudo, mas tem alguns regionais que já implementaram e está sendo bem benéfico, inclusive para a fiscalização. O que nós fazemos? Esse ano nós já chegamos, na verdade, até já ultrapassamos essa meta aí, estamos 1.100.000
R$186 mil que nós arrecadamos somente para a fiscalização, e esse valor é todo voltado para a fiscalização. Toda pessoa que é autuada dentro do CRES Rio de Janeiro, assim que ele faz uma inscrição no CRES, ele entrou com o protocolo, o processo dele cai em exigência e é cobrado uma taxa administrativa, uma despesa administrativa. A gente fixou no início R$800, hoje nós já estamos em R$1.500, né? Em R$1.500, e não tivemos nenhum processo até hoje contra essa despesa. Por quê? Porque, na verdade, a gente não multa o ilegal. A gente, em momento nenhum, a gente gera ônus em cima do ilegal. Então, quando a gente autuou, no sistema não aparece nada. O trâmite é tudo feito normal. Então, se a gente autua alguém por exercício ilegal, a gente simplesmente depois constata se ele não se regularizar e faz o trâmite normal ao Ministério Público. Ele vai responder pelo artigo 47, contravenção penal. Caso ele venha a se regularizar no CRES, dê entrada no protocolo, quando vai fazer o trâmite dele normal da inscrição, cai em exigência porque tem uma despesa administrativa referente a esse auto de constatação, que não é de infração, que é o custo operacional da fiscalização. Nós não tivemos nenhum processo até agora referente a isso que derrube o que nós estamos fazendo. A questão toda é o seguinte, vocês lembram daqueles slides que tem passados ali? Todos aqueles veículos que nós compramos foram com esse valor. Todas as diárias que os fiscais ganham, e hoje a gente tem um número muito maior de viagem e tudo, é em cima desse valor. Nada que a fiscalização hoje do Rio de Janeiro faz, vem da anuidade do corretor de imóveis. Toda. Quando ele é autuado 2 vezes, ele vai para o Ministério Público. Entendeu? O caminho normal. E se ele for autuado 2, 3 vezes, ele vai pagar 2, 3 despesas administrativas. A gente ainda estabeleceu uma portaria que, caso ele se regularize nos 15 dias, ele paga somente 50% do valor da despesa administrativa. Tá? Só que isso está trazendo uma estrutura gigantesca para o CRES-RJ, está trazendo estrutura de frota para o CRES-RJ, que é a principal, a gente já está com outras estratégias aí daí para frente, que vai ser tudo voltado do valor da despesa administrativa. Depois, no final, eu vou deixar até, vou colocar no grupo também a portaria, a nossa portaria, nós já tivemos 3 portarias, tá? Desde o início para cá, a gente foi atualizando valores, e provavelmente, agora com a entrada do João, a gente está aumentando esse valor e tudo. Só que isso também trouxe uma outra benefício muito importante, tá? Que é bom vocês saberem. Os corretores gostaram disso, porque eles sempre falam para mim, não vai dar em nada, aí o cara vai lá e paga uma cesta básica. Mas quando a gente começou a cobrar daqueles que estavam dando entrada no CRES, eles começaram a ver o CRES de outra forma. Só que pense no seguinte, nunca a gente cobra antes dele dar entrada na inscrição. Nunca. A gente não aplica nada neles antes de entrada. Se eles não vierem a se regularizar no CRES, dar entrada no CRES, a gente não faz nenhum tipo de cobrança. Tá? O encaminhamento é sempre normal, gravem isso, é sempre encaminhado ao Ministério Público, sempre na esfera judicial normal. Tá? Eu vou deixar depois a portaria no grupo, e vocês que quiserem depois entrar em contato para a gente, para saber como que nós estamos agindo em relação a isso, estamos abertos aí para conversar, tá? Aqui, ó, aqui está a portaria, ela até ficou muito pequena ali, mas a gente seguiu em cima da resolução do COFES, tá? Estabeleceu todas as normas, inclusive na portaria a gente coloca que o trâmite é pelo artigo 47, pelo Ministério Público. Esse aí foram os processos, para vocês verem que a gente continua mandando. No ano passado, nós mandamos 387 processos ao Ministério Público, e nesse ano nós já batemos 660 processos ao Ministério Público. Tá? E os fiscais ficam um pau da vida, porque são chamados toda hora para a audiência, e isso revolta extremamente eles. Isso aí, agora que é importante, olha só, como é que a gente também tirou um foco lá no Rio de Janeiro, a gente já faz hoje, na verdade, a gente foca em 3 situações: exercício ilegal da profissão, registro de incorporação e autorização de venda. A gente não tem a questão que o menino falou ontem da multipropriedade, porque lá no Rio de Janeiro a gente não tem muito essa situação, mas eu gostei muito da palestra dele ontem falando sobre isso. O que nós tivemos? Nós tivemos um aumento, quando a gente começou a focar somente no exercício ilegal, nós tivemos um aumento de 20% na pessoa física, se não me engano, e 15% na pessoa jurídica. Então, nós tivemos um aumento assim, fora do normal, de 85 mil inscrições que a gente tinha, assim que começou na presidência do Marcelo Moura, hoje nós chegamos a 100 mil. Então, nós tivemos 15 mil inscrições em 3 anos. Nós temos hoje uma entrega de carteira lá no CRES do Rio de Janeiro de 650 a 750 carteiras por mês. Entendeu? Então, na verdade, eu estava até brincando, acho que, não sei quem eu falei ontem, foi com o Júnior, alguém de algum regional aqui, que, na verdade, a gente, em 3 anos, não assim, lógico, falando de outros regionais e tudo, até porque cada um tem sua demanda e é o seu regional.
A gente teve em 3 anos, na verdade, a gente construiu um Cresce. Porque se a gente pega ali 15 mil, tem Cresce, às vezes tem até menos inscritos que isso. E é difícil para a gente regularizar isso. Entendeu? Vou passar aqui. Olha, aqui, ó. Aproximadamente 15% nos últimos 3 anos de inscrição de pessoa física, chegamos a 100 mil, e pessoa jurídica teve um aumento de 20% em 3 anos. Mas por que teve esse aumento de 20% em 3 anos também da PJ? Porque a gente começou a usar ferramentas, robozinho, a gente começou a ver listas de PJ, a gente fez uma parceria com a Receita Federal, com a Juscerge. Então, hoje, o cara abriu uma empresa, amanhã já está na nossa mão o CNPJ. Então, aqueles que estavam lá que utilizavam empresas dentro de casa, que não aparecia para a gente, onde a atividade era compra, venda, gestão e administração da propriedade imobiliária, locação por temporada, o que apareceu hoje aparece. Muitas das vezes a gente não consegue ter acesso a essas pessoas. Então, o que a gente utiliza? A gente utiliza de ferramentas o quê? De e-mail, a gente manda e-mail, nossas autuações hoje são todas digitais. Então, a gente dispara e-mails de autuação por PJ para essas pessoas, e isso teve um retorno muito grande de inscrição no Rio de Janeiro. Esses aí são que a gente explora muito a mídia lá no Rio de Janeiro. Praticamente todos os jornais do Rio de Janeiro nós já tivemos publicação no Jornal Globo, no Jornal O Dia, no Jornal Extra, que são os maiores jornais do Rio de Janeiro. A gente investe muito em marketing e comunicação, mas muito mesmo, o que realmente faz a nossa diferença. O número de chamadas que tem na fiscalização assim, é uma coisa exorbitante, cara, é enorme. Quantas denúncias foram cumpridas no ano passado, Limão? Denúncias por exercício legal, eu vou te falar que acho que passou de 3 mil e poucas denúncias. Quantas cumpridas? 98% foi cumprido, 97% a 98%. Então você que tem aí o porteiro e acha que não vai mudar, isso aí. Faça sim o porteiro, faça sim o síndico ou quem esteja ocupando a profissão de corretores de imóveis, mas que não tem que frisar para ele, é importante frisar para o corretor, para a população, que todas as denúncias são atendidas. Todas. A gente nunca deixou de atender nenhuma denúncia. E colocando que nós estamos com um projeto para mudar a tipificação, para deixar de ser somente uma pena branda, que seria a penalidade de uma cesta básica, para crime. Hoje, na verdade, o maior canal que a gente tem de denúncia hoje da fiscalização é justamente o Zap da fiscalização. O Zap da fiscalização hoje, ele pelo menos atende a 80% da demanda de denúncia da fiscalização hoje vem pelo Zap da fiscalização. O fiscal chega numa imobiliária, onde os estagiários estão sempre acompanhados de algum corretor, estão aprendendo, estão até já fazendo aquele chaveco, já conhecendo a profissão. A fiscalização ela nunca vai autuar por exercício legal esse profissional, na verdade, esse estagiário que está ali no local. O que não pode é o estagiário exercer a atividade fim. Qual é a atividade fim? Digamos que a gente entrou no stand e tem uma pauta de atendimento e o nome do estagiário está na escala. Ele não pode estar ali. Estagiário sempre acompanhado. Sempre acompanhado. Isso aí é um podcast que a gente, na verdade, não sei se a gente copiou de algum lugar, mas a gente levou para o Rio de Janeiro e a gente deu uma abertura total para a fiscalização, para poder mostrar para a população o que a gente faz. E, por incrível que pareça, isso deu uma repercussão gigantesca. O nome ficou até engraçado, o podcast, mas isso foi um logo que a gente colocou e chamou muita atenção. Inclusive, não só eu participei desse podcast, mas outros fiscais também participaram, adoraram, até porque se sentiram prestigiados, puderam mostrar o trabalho dele lá no Rio de Janeiro. Esse daqui é uma campanha que a gente faz na praia, lá no Rio de Janeiro, que é para locação por temporada. Eu já vi que alguns outros regionais fazem também. E isso também deu uma repercussão, porque os jornais lá da localidade, o jornal O Globo e O Dia lá da localidade, eles fizeram contato com a gente para saber se existia realmente uma grande incidência de golpes no mercado imobiliário por locação por temporada. Pode jogar aí. Eu coloquei os vídeos, porque por não estar falando de legislação aqui, a gente está procurando mostrar o que realmente o Rio de Janeiro faz, tá? Estamos aqui em Copacabana realizando uma mega campanha para proteger a sociedade dos golpes que são aplicados no mercado imobiliário, principalmente na locação por temporada. Estamos distribuindo panfletos e também protetor solar. Afinal de contas, o protetor protege contra o sol e o corretor protege contra os golpes no mercado imobiliário. Então, o nosso objetivo como guardião do mercado imobiliário é justamente alertar a sociedade para sempre fechar um imóvel por locação, ou por venda, ou por locação de temporada, e sempre procurar um corretor de imóveis. Porque o pagamento é sempre adiantado, né? Então, você realiza todo o pagamento para depois se hospedar. Às vezes, você pagou tudo que você tinha para sua reserva e economia, e aí chegou lá com o sonho frustrado, infelizmente. Segurança é primordial para o seu bem-estar aonde você quer que esteja alocando um imóvel. Então, o que eu quero dizer para você é que, se
pretende fazer uma locação por temporada, o ideal realmente é procurar uma corretora de imóveis, procurar uma imobiliária. Nós, corretores, ajudamos a fomentar o turismo no Rio de Janeiro. Então, a importância de se ter um profissional responsável é muito importante, porque nós queremos oferecer o que nosso Rio de Janeiro tem de melhor, inclusive os nossos profissionais, corretores de imóveis. O interessante nisso, quando a gente estava fazendo essa campanha lá no Rio, é que apareceram várias pessoas que tinham tomado golpe. Então, eles queriam falar. Vocês viram o primeiro que falou ali, inclusive, ele tinha tomado um golpe, acho que foi de R$6 mil, num aluguel que ele tinha feito de temporada lá no Rio de Janeiro, e ficou a ver navio. Realmente não conseguiu identificar nada. Essas aí são as rádios que a gente tem matéria na rádio também, tem divulgação na Rádio Tupi e na Rádio Globo, que fala sobre a fiscalização também lá no Rio de Janeiro. Isso propaga muito. A gente fez agora uma parceria, o João está aqui, com a JB, que é uma rádio muito grande lá no Rio de Janeiro, e faz toda a divulgação da fiscalização e do Cresce também. Há menos de 3 meses do fim do ano, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis tirou mais de 5.100 contraventores de circulação em todo o estado do Rio. Esse número representa um aumento de 24% em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda de acordo com o Conselho de Corretores, uma área muito crítica é a região dos lagos. O Cresce fez um alerta para que as pessoas redobrem a atenção, especialmente nesse período de final de ano e férias. Então, a gente está explorando muito marketing, muita comunicação social. E é isso aí que realmente está trazendo relevância. Agora, lá no Rio de Janeiro, a gente pegou uma prática muito grande dos famosos, tá? Todos os famosinhos da Globo, Record, resolveram virar corretores de imóveis. E o que então, aqui a gente pegou só 4 exemplos, tá? Mas se você ver, tem mais de 15 lá. Aqui a gente tem o Percorá, que é um ator da Record. Aqui dali é o Alemão, não sei se vocês lembram, do Big Brother. A gente autuou ele veio a tirar o registro agora. Aquele Marcelo Júnior Faustini também é outro que a gente autuou e veio tirar o registro. Então, a gente estava fazendo uma demanda lá, no outro dia eu estava contabilizando, foram 19 atores, tá? Autuados no Rio de Janeiro, que estavam entrando na corretagem. Tá? E a gente acabou autuando e vieram a se inscrever. Esse daqui é um caso muito engraçado. Ele tem uma agência de carros lá na Barra da Tijuca, que é um bairro bem conhecido lá no Rio de Janeiro. E ele foi autuado, na verdade, foi a PJ dele, tá? Porque ele tem essa agência de carro, na PJ dele tem compra e venda de imóveis, e ele, por descuido, ele fez uma publicação, e os fiscais lá do Rio são meio carniceiros, eles não querem saber. Deu mole é vala, né, que a gente fala, né? Deu mole é vala na hora. Então, ele fez uma divulgação onde ele botava que você levava o carro e levava uma casa, era o kit completo. Isso, uma divulgação, e ele foi autuado. Aí ele simplesmente chegou, só que esse cara é muito conhecido no Rio de Janeiro. E quando a gente autuou ele, a gente não sabia quem era esse cara. Ele simplesmente jogou uma publicação e a gente falou, ih, ferrou, já vai detonar a gente na publicação. Mas, por incrível que pareça, tem como soltar aí? Por incrível que pareça, teve um valor totalmente invertido. Recebemos uma notificação porque nós anunciamos uma casa. Então, a resposta é não. Por enquanto, nós não vendemos imóveis. Em breve, se alguém souber como é que eu tiro o Cresce e puder me ajudar, me chama aqui. Porque eu recebi uma notificação do Conselho Nacional de Corretores de Imóveis, porque eu tirei uma foto de um carro na frente de uma casa e escrevi assim, kit completo, casa e carro. Me notificaram, eu vou deixar a notificação aqui. Muito bacana da parte do Cresce, achei uma união fenômeno, que nós no automóvel não temos essa união. Imagina, se todo mundo que postasse um carro, vendesse um carro, tivesse também que ter algo parecido com o Cresce. Talvez seria mais organizado, talvez. Mas bacana, eu quero tirar o Cresce, se alguém souber como é que eu tiro, porque eu recebi a notificação, porque eu anunciei. Mas em breve nós vamos anunciar novamente. Vambora, conte comigo, bora! Então... Só que para vocês entenderem, a gente tentou pegar o sentido inverso da coisa. O que a gente não levou isso para o lado ruim. O que nós fizemos? Eu entrei no Instagram dele, fiz contato com ele lá pela conversa, lá pelo bate-papo, e convidamos ele para ir para o Cresce. Entendeu? Então, nós levamos ele até o Cresce, ele chegou lá, fez vídeo dentro do Cresce, já se matriculou no curso TTI e vai tirar o registro dele. Só falei para ele, pelo amor de Deus, não faz mais nenhuma divulgação enquanto não se registrar, porque agora acabou a brincadeira, né? Até então, estava na primeira fase ali.
E a gente acabou levando isso para um outro lado, porque a gente vai fazer um marketing tão grande em cima dele, porque esse cara tem mais de 200 mil seguidores. Entendeu? Quando ele colocou isso, vocês não têm noção, se vocês entrarem no perfil dele, o que teve de comentário favorável ao Cresce, a gente aproveitou essa moeda para poder levar vantagem o quê? Para dentro do Cresce. E é isso que vocês precisam fazer. Nem tudo de ruim é ruim. A gente pode pegar muita coisa que é ruim e levar para o lado bom. Esse aí foi um exemplo claro do que é. Eu estou passando essas situações porque toda vez que eu levo o Cresce do Rio de Janeiro, a gente vai entrar numa situação que não é tudo bonito e engraçado no Rio de Janeiro. E eu vou liberar esse outro vídeo aqui, que esse daqui é um vídeo que é até meio cômico, porque é um fake de corretor que trabalha na favela da Rocinha, lá no Rio de Janeiro. Tá? É meio humor, mas é verdade, porque isso aí é a realidade do Rio de Janeiro. E esse rapaz, ele é um rapaz novo e ele anuncia casas e mostra como é que é todo o planejamento de documentação dentro da favela. Como funciona a documentação de uma propriedade na favela? Se tu tá pensando em comprar casa por aqui, tu fica ligado que o bagulho é sério. Aqui existem 3 tipos de documento para imóvel. O sistema aqui, ele é tão para frente que tu encontra até documento de cartório. Esse papel tu pega lá na imobiliária do seu Lima. O cara é coroa da antiga aqui no Morrão. Aqui é organizadinho. Aí tem o método antigo. Tá vendo aquela pedra ali? O cara pegava ela, construía sua casinha e o documento era a palavra, de boca a boca. Muitas casas, antigamente, era feito assim. Hoje em dia, para tu comprar uma casa, uma pedra ou um terreno, o mais indicado é na associação de moradores, pois qualquer problema, já tá tudo registrado lá. E lá é mais fácil de resolver e de saber também se a pessoa é dono da casa, do terreno ou da pedra. O bagulho aqui é tudo registrado. Se você chegou até o final, comenta documento. Beijo! Então... Ele tem tantos anúncios, agora, e ele faz parceria, a gente ainda não conseguiu autuar ele não, tá? Porque é meio difícil entrar lá. Mas ele tá trabalhando em parceria com 2 imobiliários, inclusive com 2 corretores da região. E a gente chega em algumas partes da Rocinha que a gente consegue ir. Agora é verdade, agora a gente vai entrar no lado ruim da coisa lá. E por causa da violência muito grande ali. Então, até um determinado limite dentro da Rocinha a gente consegue. E aquela imobiliária que ele mostrou ali no início é do Seu Lima, que é um corretor antigo na região. Ele realmente trabalha só com imóveis de comunidade. Tá? É tudo contrato de gaveta, não tem escritura, não tem nada. E é muito difícil, gente, é isso que eu estou te falando. É a exigência de cada regional, que realmente é muito complicado, às vezes, a gente chegar e fiscalizar de acordo com o outro estado cobra. Como é que eu vou chegar desse cara e ficar cobrando a autorização de venda dele dentro de uma comunidade? O que eu posso exigir dele lá é o quê? É o número do Cresce, é o número do registro e de alguns imóveis que eu sei que ele tem autorização de venda. Só que a maioria que ele trabalha ali é comunidade. Entendeu? O documento ali, o carimbo lá, tem uma área de comunidade lá no Rio, que é o chamado Terreirão. Nós fomos fazer uma fiscalização lá, eu não sei se foi a Ângela que foi comigo, ou se foi o Peterson. Acho que foi o Peterson que esteve lá comigo. E nós estivemos lá, e quando nós chegamos lá, entramos no stand, 2 milicianos pararam atrás da gente no stand, tudo armados, claro, pararam atrás da gente e perguntaram o que a gente estava fazendo lá. O que vocês estão fazendo aqui? Na verdade, quem domina aqui somos nós. Ah, não, a gente veio aqui para ver um senhor que está trabalhando como corretor e tudo, mas ele não tem... Mas é o que precisa? Eu falei assim, eu preciso do Cresce dele, o registro. Ele falou assim, não, você pode ficar tranquilo, quem cobra aqui somos nós. Você pode ter certeza que ele vai trabalhar com o Cresce aqui dentro. Aí, quando nós chegamos lá, para esse miliciano, conversando com ele lá, ele numa boa, conversando com a gente, ele falou assim, não, inclusive nós vamos levar vocês lá para visitar aqui a Associação de Moradores, para vocês verem como é que é feita a documentação toda aqui. Eles têm como se fosse uma escritura dentro da Associação de Moradores. Então, aquela casa dali, quem libera lá para morar é a Associação de Moradores que carimba e chancela como se fosse um cartório. Então, são situações atípicas que acontecem dentro do Rio de Janeiro que a gente não tem, porque nem o poder público, na verdade, a polícia e tudo, está conseguindo combater, não vamos ser nós, Cresce, que vamos chegar lá e vamos exigir alguma coisa. Então, a gente tem que trabalhar com muita calma em relação às particularidades de cada regional. Aqui nós temos nossos canais de denúncias, que, na verdade, todos os regionais têm, até tem outros canais de denúncias, que é o WhatsApp, que acho que 90% hoje das denúncias no Rio de Janeiro são feitas através do WhatsApp, e o cumprimento é muito mais rápido, muito mais alegre. A gente já teve situações lá que o cara estava dentro do stand, o corretor denunciando aqui do lado, e o fiscal, tipo assim, estava a 500 metros e cumpriu em 5 minutos. Nós tivemos uma área de região dos lagos lá, que o fiscal estava no Peró, eu acho que, inclusive, foi até o Ricardo, eu não sei quem foi que estava lá, foi um fiscal, e o cara denunciou e a gente cumpriu em 10 minutos numa área de viagem, porque a gente está com a equipe lá na região. Esse aí é o número de denúncias, que a gente fomenta muito denúncia lá no Tivemos 4.637 denúncias,
e foram cumpridas ali 4.299. Aquelas outras acabaram passando por outro ano. E nesse ano nós estamos com 4.724 denúncias, que a gente até mudou o nome de denúncia, até por eu segui muito São Paulo, a gente criou lá VPI, criamos manifestação, a gente alterou esse nome, e até por sigilo e por cuidado e por proteção, e a gente cumpriu esse ano 4.348 denúncias com 18 fiscais, tá? Esse aqui é alguns vídeos, pode passar, de operações que a gente faz lá no Rio de Janeiro. A gente tem várias parcerias dentro do Rio de Janeiro. A gente está seguindo com a fiscalização até a região de Maricá, Itaipuaçu, para poder fazer uma operação no sentido de coibir o exercício legal da profissão. Nós estamos realizando hoje uma força-tarefa em Maricá, onde já foram pegos mais de 15 ilegais. Nós vamos expulsar todos esses contraventores do mercado imobiliário, para acabar de vez com os contraventores na região. A fiscalização, ela trabalha lado a lado com todos os corretores de imóveis. Todos os corretores de imóveis são os fiscais na rua. Precisamos que você denuncie, chega junto com a gente, informe quem são os ilegais. A gente precisa dessa união para poder trazer essas pessoas para a legalidade. O mais importante aqui é como os fiscais se sentem prestigiados em participar dessas operações, tá? Um simples vídeo desse mostra e estimula muito o fiscal. Quando a gente centraliza tudo determinado, por exemplo, eu tenho uma equipe lá de 18, todos eles participam dos vídeos, tá? Todos, não tem nenhum deles que não participem. Mesmo aqueles que não querem, a gente força a participar. Estou com vergonha, não sei o quê. Vamos devagar, vamos entrando, vamos participando. E isso estimula muito a equipe de fiscalização. Esse daqui, eu vou... Não larga ainda não, que esse aqui eu preciso falar um pouquinho antes. O que acontece? Nós tivemos agora nós vamos para o lado que o Júlio estava comentando, da ação civil que teve lá, só que lá no Rio de Janeiro a gente tem uma coisa muito pior, que é a milícia. A milícia no Rio de Janeiro praticamente dominou o mercado do Rio de Janeiro. E a gente faz operações com diversas prefeituras, Polícia Civil, com a GAECO, que é do Ministério Público do Estado, e a gente acaba combatendo áreas de loteamentos irregulares que são tomados por milicianos. Esse áudio aqui, na verdade, eu não poderia nem estar passando muito bem ele aqui, porque foi um áudio que um secretário de urbanismo da região de Búzios e Cabo Frio, ele passou dizendo que uma denúncia que o Cresce do Rio de Janeiro fez para a GAECO a respeito de um miliciano, que a gente fazendo uma operação na região de Búzios, a gente, através de fotos no loteamento, a gente identificou um miliciano cercando e loteando uma área ambiental. E quando a gente identificou, na verdade, eu levei isso para uma prefeitura lá de Saquarema, e o Ricardo, que é um subsecretário lá, ele falou comigo, cara, mas esse cara aqui é um miliciano. Ele identificou. Pô, vocês tiraram foto de miliciano, esse cara é um miliciano famosíssimo, o que ele está fazendo lá? O que nós fizemos? Junto com a prefeitura, nós fizemos uma denúncia para o Ministério Público. O Ministério Público instaurou um processo e foi levado, isso já está correndo há quase 1 ano e meio, em total sigilo, essa situação estava ocorrendo lá, e o Cresce, que foi o principal denunciante nisso. O Cresce é a prefeitura de Saquarema. Antes de vir para cá, 2 dias antes de vir para cá, estourou lá no Rio de Janeiro uma operação gigantesca, onde de manhã, logo cedo, que eu estava vindo para cá, ele me mandou esse zap. Tranquilo? Como é que você está? Deixa eu te falar, aí, caiu hoje aquela organização criminosa lá de Búzios, de grilagem de terra, daquele loteamento que a gente pediu para vocês participarem, vocês mandaram para o MP, você lembra? De uma denúncia da gente, né, de um trabalho, né, que a gente fez lá contra a Polícia Brasileira, particular, claro, né? E aí hoje saiu de mandado de prisão pro pessoal, aí. Todo mundo, 7 encarcerados. Os 7 denunciados, que a gente denunciou na petição, presos. Os 7 milicianos. Então, na verdade, a principal peça do processo é do Cresce, tá? A gente é que fez a denúncia. Inclusive, a gente vai ter que ir como testemunha. Aí, detalhe, meia hora depois eu olho no jornal, o que acontece?
Agora tem novos detalhes da operação que prendeu agora cedo Natalino Guimarães, ex-deputado estadual. Olha, todos os 7 alvos da operação estão presos, tá? A gente lembra, o Ministério Público está nas ruas, junto com a Polícia Civil, é contra a prática de grilagem em Búzios, na região dos Lagos. As investigações começaram com denúncias de invasões de terras por grupos armados. Olha isso, Silvana, as pessoas viram. Usando práticas fraudulentas para fazer o quê? Eles vão lá, o terreno não é deles, tomam conta na mão grande, ou no fuzil grande, ou na gente armada, e aí loteia e começa a vender. Não, olha, a garantia sou eu. A garantia sou eu. E o que a polícia e os promotores descobriram? Que a quadrilha usava seguranças armados para intimidar morador, proprietário. Porque o pessoal estava vendo que tinha alguma coisa errada acontecendo. Comprar terreno não é assim, né? Não é assim. Você vai lá no cartório, vai ver no registro, vai ver se é da pessoa mesmo. Tinha nada disso, Silvana. Tinha nada disso. Assim, a garantia sou eu. Bota a tua casinha aqui e toca a vida. Olha o detalhe da Polícia Federal ali. Ela estava envolvida na operação também. Isso, inclusive, Júlio, com lavagem de dinheiro, tá? Inclusive, estão lavando dinheiro nessa área, tá? Na verdade, a milícia lá está lavando dinheiro em todo esse território de Búzios, Cabo Frio, na região do Lago. Aí, para você ver o grau de responsabilidade e o que essa equipe de fiscalização tem que ser valorizada. Entendeu? Porque, realmente, a ponta da lança somos nós. Aqui, essa aqui foi a matéria que saiu. Esse Natalino, na verdade, ele é irmão de um outro miliciano, que acho que era Jeromino, né? Não sei se... E são os principais milicianos do Rio de Janeiro e tem até negociações fora do estado do Rio de Janeiro. Pulando um pouquinho para sair, o nosso canal de representação, que é tudo feito no site, é digital, é igual a todos os outros regionais. Isso aqui é umas operações que a gente faz no Rio de Janeiro também junto. Nós temos hoje convênio com 64 prefeituras no Rio de Janeiro, tá? Nós temos um total de 92 municípios e 64 convênios. A gente, inclusive, vai junto com eles para embargar loteamentos. Quem faz o embargo, é lógico, são eles, e a gente autua aqueles que estão vendendo. Isso aí é a parte não mencionada no registro profissional. Isso aí, o fiscal que não souber isso, é melhor sair do CRES, nem continuar por aqui, porque isso aí é o beabá, né? Esses aí são os plantões irregulares que a gente combate lá no Rio de Janeiro. Os plantões aí têm que estar de acordo com a resolução 1256 de 2012, que tem que ter as condições mínimas de utilização. A gente faz convênio com as prefeituras lá, inclusive eles vão junto com a gente, quando esses plantões estão em vias públicas, alguns locais que estão atrapalhando o acesso da sociedade, dos moradores, a gente acaba tirando tudo isso aí. São as parcerias que nós temos lá no Rio de Janeiro. Nós hoje temos uma parceria com a Polícia Civil, com a Companhia Municipal de Limpeza Urbana, que tira banner, faixa, placas do meio da rua, com o Corpo de Bombeiro, PROCON Rio de Janeiro, Polícia Militar, Prefeitura, que nós temos 66 convênios, Ministério Público e o INEA, que foi muito importante para a gente. Essa aí foi uma parceria que a gente fez com a Prefeitura. Duas pessoas foram presas em flagrante em Saquarema, na região dos Lagos do Rio, durante a operação Propriedade de Ninguém. A dupla vai responder por crime contra a administração pública, comercialização de lotes de terra irregulares e exercício ilegal da profissão. Os golpistas foram presos no momento em que apresentavam um loteamento clandestino a duas famílias. Começamos a fazer uma investigação assim, mais severa em cima dessa situação. Essa matéria saiu na televisão, tá? Saiu na Record, lá na Record e na Globo. Com a intermediação desses lotes. E com isso a gente conseguiu entrar em contato com a Secretaria de Urbanismo lá de Saquarema. E lá a gente movimentou outros órgãos para que a gente pudesse fazer a prisão dessas pessoas que estavam trabalhando no exercício legal. Segundo o chefe da fiscalização, comercializar lotes ilegais é crime. Ele ressalta que é preciso estar atento e exigir toda a documentação do terreno para não cair em golpes. É importante que o cliente, antes de comercializar um lote, uma casa, um imóvel, ele sempre procure saber se aquele imóvel está regularizado, mediante a prefeitura, se possui registro de corporação, se possui registro de loteamento e sempre, que é o mais importante, ver se você está intermediando realmente com um corretor de imóveis. Então, essa aí foi a parceria que a gente fez lá em Saquarema. Nós já fizemos, eu sei que esse ano nós já fizemos 17 operações com eles lá, tá? Em loteamento irregulares. A gente tem um outro vídeo aqui. Na verdade, eu estou desenvolvendo muita parte de vídeos e áudios e tudo, porque a gente está falando muito de legislação. E eu acho que o mais importante realmente para a fiscalização é o operacional. Tá? Porque por mais que a gente tenha conhecimento, que eu tenha conhecimento, eu acho que é obrigação do fiscal ter, da legislação. É lógico que a gente está sempre se atualizando, tem sempre novidade, mas eu acho que 90% do nosso trabalho realmente é operacional e é o que realmente sustenta a equipe de fiscalização na rua.
Polícia Civil prendeu 40 pessoas. Isso aí foi a questão da cooperativa. Uma cooperativa foram 40 pessoas presas no Rio de Janeiro. Imobiliária, como tem gente trabalhando, só que não era imobiliária que é nada, era falsa, Silvia. Falsa. E aí, a vítima, né, tá achando que está fechando um grande negócio, comprando um apartamento, pagava o sinal e o que a quadrilheira fazia? Metia o pé, desaparecia com o dinheiro. Quando os policiais chegaram, cerca de 40 pessoas estavam trabalhando na imobiliária que, segundo a polícia, dava golpe nos clientes. E como eu estava confiando neles, né? Aí eu fui lá hoje para mim dar o dinheiro eles da entrada. Aí quando eu vi só, a polícia chegou lá dando ordem de prisão para ela e falando que eu tinha caído num golpe. Eu levei o maior susto. Então, isso aí a gente também fez um trabalho junto com a Polícia Civil lá do Rio de Janeiro. Na verdade, isso aí não é uma imobiliária, eles colocaram na matéria como imobiliária, é uma cooperativa habitacional, que é o golpe da Fácil. Ele fazia um anúncio de imóveis de R$200 mil, falando que é R$200 mil, de casas que você for ver no mercado, o valor é 600, 700 mil. Então, era um chamarisco muito grande para a sociedade para tomar o golpe. Quando a gente chegou lá, muitas pessoas saíram correndo pela escada. A sorte que a gente estava com a polícia e parou todo mundo na escada, trouxe todo mundo e botou dentro daquela sala. O melhor ali que a gente conseguiu detectar, que eram muitos jovens, de 18, 19 anos, com PJ, que é onde eles iam lançando dinheiro na PJ desses jovens. Pessoas, às vezes, que não era o primeiro emprego, e até mesmo aquelas pessoas que estavam ali trabalhando estavam sendo enganadas. Na verdade, o golpe não estava sendo aplicado só na sociedade, mas também todos ali que foram presos. Tá? Nos 40 também, vou te falar que 50% ali não tinha nem noção do que estava fazendo ali dentro. Estavam sendo utilizados. Essas aí são as parcerias que nós fazemos lá no Rio de Janeiro. A gente tem uma parceria forte, mas essa é muito forte no Rio de Janeiro, que é a destruição em massa de habitações que são construídas em áreas irregulares de meio ambiente e corretores vendendo. Então, eles vão lá, destrói aquilo tudo, a gente detecta através de placas lá e autua eles por estar vendendo empreendimento sem registro de corporação e muitas vezes na ilegalidade, sem crécia. Eu vou mostrar esse vídeo, é muito rápido, mas para você ver que 2 vezes que nós fomos numa operação dessa em Saquarema, acabaram mandando tiro para cima da gente, tá? Porque a gente acabou detectando boca de fumo dentro dessas casas, e quando a gente permite isso, a gente prolifera o quê? Favela. E depois que constrói, depois que tem 10, 15 casas lá, não tem como tirar mais. Porque sempre tem um idoso lá dentro, tem uma criança lá dentro, tem um deficiente físico, e para tirar isso depois é uma complicação muito grande. Então, a gente tenta detectar, junto com a prefeitura lá, aonde está vendo essas construções irregulares e já vai destruindo tudo antes que prolifere. Essa área aí é uma área ambiental que ela chega de Cabo Frio até Búzios. São 2 áreas totalmente litorâneas lá no Rio de Janeiro, famosíssimas. E eles estavam construindo isso aí na beira da estrada e perto de um canal. Então o INEA não permitia de jeito nenhum a construção nessa área. Teve um dia que foram derrubadas 32 moradias, tá? Todas sendo vendidas por uma imobiliária da região. Olha o que foi perto dentro da casa. Cocaína, maconha e drogas. E tinha corretor envolvido, tá? Olha o que tava. Um dos foi preso lá na área. Esse aí foi um que a gente também pegou no mesmo dia. Ele estava fazendo uma transação imobiliária dentro de cartório. Alguém acho que falou numa palestra. Acho que foi você, né, Júnior, que falou, né? Esse aí estava fazendo a transação imobiliária dentro do cartório. Essa daqui são as áreas. Pra tu ver como é que o negócio lá não é mole, né? Deixa eu passar aqui. Esse aí também é um outro de São Pedro da Aldeia. Em São Pedro da Aldeia, essa figuraça aí, ó, ele tinha acho que umas 15 carteiras no bolso. Ele era delegado do meio ambiente, era do TJ, acho que ele tinha todas as profissões no Rio de Janeiro. Acho que ele passou em todos os concursos que tu possa imaginar. Até a carteira de polícia ele tinha. E também corretor de imóveis, por incrível que pareça. E a gente conseguiu, na verdade, quem conseguiu pegar isso foi a Polícia Civil lá de São Pedro da Aldeia. E na hora ele estava portando arma e diversas carteiras, e também foi autuada por exercício ilegal da profissão. Essas são as campanhas que nós fazemos. Vou passando um pouquinho mais rápido para a gente poder agilizar aí. Esse aí é o que a gente tem com o LURB lá, que é de limpeza. Eles tiram as faixas quando eles estão anunciando em área irregular, eles vão lá e arrancam tudo.
faz a notificação. Isso aí é um trabalho que a gente fez com o INEA, lá em Casimiro de Abreu, uma área ambiental, estavam construindo um hotel e fazendo um loteamento, uma pousada numa área ambiental. Esse aí é um vídeo que a gente fez, eu não vou nem passar esse vídeo, mas é a mesma coisa, foi uma operação que a gente fez junto com a Prefeitura de Casimiro de Mangaratiba, onde a gente teve aquele problema com o Neymar. Inclusive, eu não sei se vocês chegaram a ver que ele estava construindo uma mega casa lá em Mangaratiba, lá em Angra, e uma das fiscais que estão trabalhando com a gente aqui foi uma que discutiu com o pai do Neymar, que deu voz de prisão para ele e tudo, e ela estava fazendo esse trabalho junto com a gente, e a gente foi fiscalizar justamente essa área que o Neymar estava construindo lá, porque do lado tinha um loteamento. Essas aqui são as viagens do interior do estado. É bom frisar aqui, ó, que todas as viagens que nós fazemos hoje, que a gente bateu isso no início da palestra, foi com o dinheiro da despesa administrativa. Tá? Então, hoje a gente tem uma articulação muito maior para poder liberar fiscais para viajar, porque a gente demanda desse dinheiro, desse valor, as viagens no interior do estado. E isso aqui, eu acho que é um dos pontos principais que a gente tem que bater sempre e tudo. Que tudo isso aqui que está acontecendo, todas essas operações, todo esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, é devido a que todos esses setores aqui têm que estar alinhado e muito alinhado com a fiscalização. Porque se nenhum desses setores aqui estiver alinhado, porque isso aqui, cara, é uma engrenagem. E a nossa base, qual é a base da fiscalização? Está aqui, ó, que é a presidência. Tá? Se a presidência não estiver alinhada com a fiscalização, a gente não consegue fazer 10% disso que a gente fez. Então, é muito importante que a gente sempre tenha o respaldo da presidência e do jurídico do Conselho para qualquer atitude que nós vamos tomar. Por que nós conseguimos fazer isso tudo lá no CRES do Rio de Janeiro? Porque o Marcelo, ele dá um respaldo para a gente muito grande, o vice-presidente, o João, ele também dá um respaldo muito grande para a fiscalização, e a gente consegue atender e fechar parcerias com muita facilidade. A maioria... Eu estou ali, ó, recebendo a reclamação de 10 minutos ali. Ó. A maioria das parcerias que nós temos... A gente fechou no nosso famoso despacho de orelha, nós fomos no tete-a-tete, mas a gente sempre procura levar a presidência junto com a gente para a rua. Entendeu? Então, o presidente, ele muitas vezes, ele vai com a gente para a rua, vai nas operações, para ele ver como é que é o dia a dia da fiscalização, como é que é aqui, ó, sujar o sapato, como é que é transpirar, como é que é ficar no calor e dar valor aos nossos fiscais. Entendeu? O coração do CRES, não estou falando aqui porque hoje eu sou superintendente, mas eu tenho uma alma de fiscal. Amo ser fiscal, tenho a cachaça e vou ser fiscal para o resto da vida. Eu amo fiscalizar. Eu sou apaixonado por fiscalizar. E vou te falar, eu fico orgulhoso quando eu vejo isso. Entendeu? Estou aqui falando e estou arrepiado, porque eu fico orgulhoso de ver isso. Eu gosto de ver o presidente com a gente na rua, eu gosto de ver a diretoria. Agora eu vou entrar com um projeto de levar o jurídico para a rua com a gente também, só para ele ver, porque não adianta nada, desculpa, não falando mal de não adianta nada ficar sentado lá e fazer o parecer, muitas vezes fazer um parecer contrário ao que a gente está falando na rua, e a gente não precisa disso. A gente precisa de parecer favorável. Pode estar errado? Beleza. Quem tiver errado, vai ser pontuado aquilo dali. Agora, se a gente tiver certo, a gente precisa de respaldo jurídico. Essa aqui, cara, foi o que eu acabei de falar, e vou fazer uma declaração aqui, meio que pessoal e tudo. Quando eu vim para cá, para fazer essa palestra, o Júnior falou assim, cara, não frise em legislação, bate no grupo, bate na equipe, e eu acho que, realmente, isso aqui é o mais importante para nós. Eu acho que, quando eu cheguei para pesquisar outros regionais, eu vi que, cara, como a gente faz tanta coisa igual, que a gente fala tanto em padronizar, mas a gente faz tanta coisa igual que vocês não têm noção. A gente pesquisa CRES itinerante, o outro regional faz também. A gente faz as buscas de CNPJ, o outro regional faz também. São detalhes tão pequenos que faltam para a gente padronizar. E essas reuniões que a gente tem aqui já é uma padronização. É uma padronização total da fiscalização, isso aqui. Eu ia perguntar aqui logo no início, quantos fiscais tem aqui? Tem como levantar a mão? Fiscais mesmo? Olha só, como tem fiscal aqui dentro e como falta fiscal aqui dentro ainda. Só que eu vou até ver a pergunta, eu acho que até foi errado, acho que todo mundo devia levantar a mão. Porque eu acho que todo mundo que está aqui são fiscais. Entendeu? Vocês só não têm o poder da autuação, mas tem o poder da denúncia, tem a questão ética de falar que o outro está errado. Então, todo mundo aqui é fiscal e todo mundo aqui ajuda a fiscalização. Tem a obrigação de ajudar. Eu falo muito isso lá no Rio. Os delegados, os presidentes, os corretores são nossos olhos na rua. Eu não tenho como ter os fiscais em todos os municípios ao mesmo tempo. Então, eu acho que todos são fiscais. Eu fiz uma simples homenagem, curta e tudo, só para mostrar que os fiscais têm que ser unidos. Nós temos que ter uma padronização, nós temos uma força muito grande no sistema, porque realmente a fiscalização é o coração do COFES.
Gente, eu tive dificuldade para pegar algumas fotos, tá? Porque realmente sigilo. Mas isso é para mostrar para vocês que realmente nós somos uma união, nós somos uma força e nós vamos combater o exercício legal até o fim da nossa vida. E foquem na autuação do exercício legal. Se a gente continuar desunido, se a gente não mostrar uma união, a gente vai perder força o tempo todo. Ontem eu vi uma pergunta aqui na palestra, não sei se é algum fiscal novo, que ele chegou para o Júlio e perguntou, mas como é que vocês tinham certeza que ele eram corretores? Eu não sei quem foi que perguntou isso e tudo, mas eu na hora falei assim, caramba, eu já fiz essa pergunta. Entendeu? Quando eu comecei lá atrás, eu fiz essa pergunta. Depois não, cara, depois é no cheiro. É impressionante. Você chega lá, você já sabe que o cara é ilegal. Porque tu entra no stand e o cara já te olha meio torto. Entendeu? O cara já sai para atender o celular, o cara já sai para fumar, o cara já sai para fazer tudo naquele momento. Naquele dia, todos os clientes dele aparecem. É mentira que eu estou falando, né? É verdade. Então já é cheiro, já é faro, vocês vão aprender isso no dia a dia. Aquela galera que está chegando nova aí, sejam bem-vindos, isso aqui é uma família. Como eu comecei mostrando aquela foto lá no início, é a minha família, eu passo mais tempo com eles do que com a minha própria família. A minha esposa quase não me vê, mas a Ângela me vê todo dia. Mas é a verdade. Então a gente se protege, a gente está junto o tempo todo. E eu queria... Posso chamar o João? Tem como você vir aqui? Aqui na frente, rapidinho. A gente tem um jargão lá no Cresce, que na verdade a gente sempre faz um grito de guerra lá, que nós somos um todo, somos um só. Grave para a gente poder falar todo mundo junto e possivelmente em pé aqui para a gente poder gravar e tirar uma foto. Somos um todo, somos um só. Lá nós falamos que somos todos corretores de imóveis. Eu acho que a gente tem que adaptar muito bem aqui, porque aqui nós somos um todo, somos um só, somos todos fiscais do Cresce. Então, independente do regional ou não, a gente tem que ter a mesma atitude sempre. Então, se eu fizer essa puxada, eu vou até pedir para o João fazer essa puxada, que ele puxa melhor do que eu isso. Olha aí. Vamos lá, pessoal, vamos fazer um treinamento primeiro, vamos lá. Somos um todo, somos um só, somos todos fiscais do Cresce. Então vamos lá. Agora, vamos ficar para cá, Limão? Porque aí vocês tiram foto daqui. O que é? Espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Então vamos lá. Podemos? Somos um todo? Somos um só? Somos todos fiscais do Cresce? Gente, obrigado aí, tá? Em relação à portaria da despesa administrativa, eu vou colocar no grupo, qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Obrigado, gente. Senhor Marcos Limão, muito obrigada pelas suas contribuições. Solicito que as perguntas sejam diretas por conta do tempo. E estão abertas as perguntas. Limão, parabéns primeiro pela palestra. Valeu, obrigado. Muito motivacional. Eu acho que impactou todos os outros presidentes, todos os fiscais, assim como impactaram a mim. Tenho uma pergunta apenas com relação à taxa administrativa, à abertura desse procedimento dentro do Cresce. Eu queria saber com relação ao impacto no momento em que o cidadão comum que ele solicita o registro de inscrição e ele detecta que ele tem essa pendência junto ao Cresce, que ele não vai conseguir realizar a inscrição dele, a não ser que ele sane essa pendência lá. Eu queria saber objetivamente se há uma demanda judicial com relação a isso. Se houve já alguma demanda? Não, nós não tivemos nenhuma demanda judicial. O impacto no início não foi tão bom. Por quê? Porque o cara chegava lá para entrar na inscrição e via mais aquela pendência. Então, no início, a gente até cometeu um erro. Eu estou aqui para falar os erros e o acerto. A gente cometeu um erro que a gente não falava dessa despesa. Então, a gente deixava tramitar o processo e caía em exigência. Agora, no próprio atendimento, a gente já fala que existe uma constatação, que é uma despesa operacional da fiscalização e o processo tramita. Não vou te falar que tem 100% de casos que não questionam e não entram com recurso, entram. Eles entram com recurso dentro do próprio conselho pedindo para que não seja aquela cobrança, despesa. Só que a gente já tem um parecer, entendeu? A gente manda para a comissão onde joga e dá deferimento para a gente
na verdade, o indeferimento do pedido dele e da continuidade no processo. No início, foi um impacto muito grande. Entendeu? O pessoal falou assim, pô, mas eu só pagava anuidade proporcional, eu só pagava a taxa de inscrição, e agora também tem que pagar essa despesa operacional. Mas o mercado, depois, ele mesmo foi, entendeu, se mantendo, e hoje em dia, ele mesmo já sabe. Quando eles são autuados, eles já sabem que vão ter aquela despesa administrativa. A gente foi, na verdade, adequando, né, o mercado, foi organizando. Perfeito. Então, é uma questão cultural. Virou cultural agora já, Virou né? cultural já. Maravilha. Tanto que a gente não teve nenhuma demanda judicial, por incrível que... Amém. Obrigado pela resposta. Limão, parabéns. Obrigado. Queria que você contasse também um pouquinho da reunião que a gente faz com o pessoal do RH das empresas, contando todo o histórico da forma de fiscalização do CRES, para que não impacte em multa, em denúncia. A gente tinha um problema muito grande lá na fiscalização do Rio, que era realmente o RH. Muitas vezes o RH protegia e ele se sentia muito distanciado da fiscalização. Aí o que acontece? A gente começou a fazer várias reuniões com o RH das grandes empresas para orientar e mostrar para eles o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer. A maior dúvida deles era em relação ao estagiário, tá? Que era o foco da dúvida deles, era em relação ao estagiário. Mas, com isso, a gente conseguiu assim, diminuir muito o número de ilegalidades dentro das grandes empresas. A gente faz essa reunião, inclusive dentro do CRES, do auditório do CRES, para não prevalecer nenhuma imobiliária. A gente não vai nas imobiliárias, para não dizer que a gente beneficiou uma ou beneficiou outra. Então, todos os encontros são feitos dentro do CRES. Mais alguma? Mais alguma pergunta? Bom. Tranquilo, finalizou? Parabéns pelas suas contribuições. Convido o presidente do CRES São Paulo para a entrega do certificado, José Augusto Viana.